A política hoje, especialmente no Brasil, está se convertendo em guerra. As pessoas falam em guerra cultural, em luta contra o fascismo, em luta contra o racismo. Com as últimas eleições, tivemos a polarização no Brasil em torno de Lula e de Bolsonaro. Parece que o povo brasileiro quer uma coisa: guerra e conflito. Não só isso, o mundo parece hoje estar abalando seus eixos. Guerras estão sendo cada vez mais cogitadas como um meio legítimo de se atingir fins políticos. A estrutura toda desse vídeo é possibilitada pelos estúdios do Alta Linguagem. Confira o canal e, para ajudar a manter este trabalho, considere realizar uma doação ou então assinar o Clube Alta Linguagem. Com ele, você tem acesso a uma série de cursos sobre filosofia, economia, geopolítica, história e também tem acesso a uma comunidade de discussões exclusiva. Vamos pro vídeo. A guerra é a continuação da política por outros meios. É isso que dizia o general prussiano Karl von Clausewitz em seu famoso livro Da Guerra. O significado disso é simples, mas profundo. Assim como a guerra, a política é também uma luta, uma batalha. O que muda, todavia, é como essa batalha é feita. A guerra, portanto, ela não é um fenômeno isolado, mas é uma ferramenta que os estados utilizam e utilizaram para atingir seus fins, para satisfazer, vamos dizer assim, suas intenções. A guerra ocorre sempre que todas as outras formas de resolução de conflitos falham. Oswald Spengler, em um pequeno texto seu em inglês, intitulado Is World Peace Possible? Seria paz mundial possível? Diz que a realidade fundamental da vida é a luta, a briga. Desde antes de dominar o fogo, o homem estava lutando contra a natureza. Diz Spengler que, abre aspas, a vida é uma luta que envolve plantas, animais e humanos. É uma luta entre indivíduos, classes sociais, povos e nações. É uma luta pela prevalência de uma vontade, por explorar vantagens ou para fazer valer alguma opinião sobre o que é justo ou conveniente. Quando os outros meios falham, há de se recorrer de novo ao meio último, a violência. Fecha aspas. Se um homem utiliza da violência como meio de atingir seus fins, ele pode ser chamado de um criminoso. Se um grupo de homens ou uma classe se utiliza da violência, são revolucionários, terroristas. Os comunistas podem chamar suas guerras de revoltas ou revoluções. Uma potência mundial pode chamar suas guerras de pacificação de uma nação estrangeira, ou então como uma luta pelo que é dela por direito. No final, por mais desculpas que inventemos, tudo isso continua sendo uma coisa só. Continua sendo luta, continua sendo guerra, continua sendo violência. Todas essas distinções são puramente verbais. Diria Spengler, inclusive, que a paz mundial é um ideal. A luta, a guerra, permanece um fato. A história não liga para ideais. Pelo contrário, é ela quem os destrói. Mas continuemos. Qual a diferença disso tudo para a política? Bem, primeiro que em vez de campos de batalha, trincheiras, temos parlamentos, temos a ágora. Mas essencialmente, fundamentalmente, ainda trata-se de uma só coisa: pessoas com vontades e que querem impor essas vontades sobre outros. A forma de impor essa vontade é simples: violência. É o Estado que detém ele mesmo as armas. Ao ser aprovada uma lei no parlamento, no Congresso, a garantia de que ela será imposta é uma só. Caso você não cumpra essa lei, você será punido. Inicialmente, talvez com uma multa. Caso resista à multa, você será preso e, se resistir à prisão, será morto. Aqui, novamente, violência. De um lado, um chamado criminoso. Do outro, é o Estado justificando sua violência como sendo imposição da lei. A guerra política possui mais noções em comum. Em guerra, falamos de amigos e inimigos. Na política também. Aqueles a favor e aqueles que são contra. Na política, um deputado, quando vai votar uma pauta, pensa em função de se aliar com aqueles outros deputados que são a favor de sua pauta, por mais que seus projetos ideológicos divirjam. A política é inimiga da intransigência. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula disse que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Em um momento desses, de uma votação dessas, está claro quem são os amigos e quem são os inimigos, aqueles que apoiam sua pauta e aqueles que são contra sua pauta. E isso se dá de forma sucessiva. A vida na democracia
especialmente hoje na democracia brasileira, exige constante e permanente estágio de discussão, argumentação e, no final, hostilidade. Estado e sociedade são, em tese, entidades separadas. No Brasil de hoje, polarizado, tudo se torna política. A narrativa é simples. Temos dois lados, dois pontos de vista ideológicos que propõem soluções para consertar aquilo que, no Brasil, está quebrado. Temos, então, dois meios de se utilizar o aparato do Estado para atingir os nossos fins. Como estamos numa democracia, aparentemente somos nós que decidimos. Temos, então, de nos armar com ideias e eleger nossos candidatos. Todos precisam se politizar. A isso, o grande teórico do direito, Carl Schmitt, chamou de o Estado total. É uma sociedade que não conhece mais nada que seja absolutamente apolítico. Nosso Estado, nosso governo, é uma estrutura que exige a participação total de todas as esferas da sociedade na política. Essa é uma tendência não somente no Brasil, mas hoje é uma tendência em todo o mundo. É a tendência do Estado total. O Estado total, quando entra em uma guerra total. Não é simplesmente uma guerra entre exércitos. Vemos isso hoje, por exemplo, em Israel, ou então na Ucrânia. Todos são forçados, parece, a tomar uma posição na guerra. É cada vez mais o povo judeu contra o povo palestino. Os sionistas não são tão simplesmente o governo de Israel, mas todos aqueles que tomam uma posição ideológica comum. É o que torna a propaganda de guerra, a desumanização do outro povo. A guerra dos estados totais, então, é uma guerra total, é uma guerra intensa, desumana, transcende as fronteiras da mera política. Degrada seus inimigos ao ponto deles serem considerados monstros. Monstros não só devem ser derrotados nas arenas ou nos campos de batalha, como eram nas guerras na moda antiga, mas sim devem ser totalmente destruídos. Uma guerra total demanda uma vitória total. O conceito do político, a essência da política, diria Carl Schmitt, é a dicotomia entre o amigo e o inimigo, a favor e contra. Esses conceitos são, acima de tudo, enraizados numa só coisa: na identidade. O inimigo não é somente alguém com quem entra em conflito, mas é uma ameaça à identidade, é uma ameaça à perpetuação de um modo de vida. Antes, as identidades políticas se baseavam na lealdade a um rei, a um duque. Passou então para interesses econômicos, territórios, unificações nacionais, unificações de uma cultura. A política, vamos vendo durante a história, foi pouco a pouco tomando conta da vida dos homens. Mas hoje, todavia, ela parece ter chegado em seu ápice. Tudo é uma questão de luta por identidades, ou luta entre identidades. Tudo ser político significa que as identidades foram expandidas. Movimentos políticos inteiros baseados em se a pessoa é ou não homossexual, em se a pessoa é ou não mulher, em se a pessoa é ou não negra. Os amigos estão claros, os inimigos também. Negros são inimigos dos brancos, mulheres inimigas dos homens, homossexuais inimigos dos heterossexuais. Tudo se torna político. Todas as identidades se veem ameaçadas. É essa pergunta que fica: quais são hoje os movimentos que mais vemos sustentando essa luta entre identidades e, portanto, a politização de toda a vida? Claramente são aqueles movimentos que chamamos de identitários, a cultura woke. Eis aqui então o significado profundo do que chamamos de cultura woke, sobre a qual inclusive eu comentei em um vídeo anterior. A cultura woke, no final, é a politização de tudo que existe, de todas as esferas da vida. Essa politização, por sua vez, quando falharem todos os outros meios, quando não só bastasse mais discussão, quando não bastasse mais as manifestações, quando não se bastar mais as depredações menores, o convencimento, quando tudo isso falhar, só restará um só meio: a violência, e será a violência total. Esse foi mais um vídeo. Se você gostou, deixe seu like, comente suas reflexões, sua opinião sobre o vídeo. Não deixe de conferir o canal do meu amigo Kerbs, Psicologia e Cosmovisão. Vai estar ou aqui na descrição ou então na aba de canais recomendados, na página inicial deste canal aqui, Mundo Decadência. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se inscreva caso não for inscrito e muito obrigado. Fique com Deus.